Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Gostaria de compartilhar um breve texto da Palavra de Deus que nós meditamos ao longo do domingo passado na nossa igreja. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos desse domingo. Gênesis capítulo 4, versículo 3. A Palavra de Deus nos ensina: Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia não agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? Por qual motivo teu rosto está transtornado? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Entretanto, se assim não fizerdes, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Esse texto nos fala de dois tipos de oferta. Eu gostaria de falar de oferta nessa mensagem. Não oferta monetária, mas oferta como aquilo que nós ofertamos a Deus. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós ofertamos a Deus o nosso culto. Nós ofertamos a Deus a nossa oração. Nós ofertamos a Deus momentos devocionais. Mas esses momentos devocionais, eles têm que estar com um cheiro suave e agradável a Deus. Por qual a diferença? Por que Deus aceitou Caim? Deus aceitou Abel e rejeitou Caim? Por que isso aconteceu? Caim ofertou ao Senhor alguns produtos. Deus não quer algumas coisas, Deus quer prioridade. A Bíblia nos ensina que Abel ofereceu ao Senhor as primícias. Muita gente pode dizer, mas foi o tipo de oferta que Abel ofertou. Abel tirou do seu rebanho, Caim tirou da terra. Mas quando nós lemos Levítico capítulo 2, nós vamos entender que era comum o povo de Israel também ofertar ao Senhor as primícias da terra. Deus agradava, Deus se agrada. A questão não estava no tipo, a questão estava na situação. Deus é um Deus de princípio. Deus não aceita ofertas que ferem princípios. Caim estava com seu coração amargurado, Caim estava com seu coração contaminado. O livro de Hebreus, a palavra de Deus nos ensina em Hebreus, que ninguém se prive da graça de Deus para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e que por ela muito se contamine. Eu não posso ofertar a Deus um culto, uma oração, uma adoração, uma vida a Deus de testemunho, se o meu coração está contaminado. O coração de Caim estava contaminado. Quando nós lemos 1 João, capítulo 3, no versículo 12, o texto deixa claro que o coração de Caim era um coração que estava tendendo para o mal. No Salmo 139, o Senhor nos sonda e nos conhece. Então não adianta, ninguém engana Deus. Abel ofereceu ao Senhor com fé, uma oferta com fé. Quando nós lemos Hebreus, capítulo 11, no versículo 4, a Bíblia nos diz que Abel ofereceu ao Senhor uma oferta com fé. Então, primeiro ponto, Deus, ele requer de nós que nós priorizamos ele em todas as áreas da nossa vida. A forma como eu lido com as pessoas que me cercam, a forma como eu lido com o meu próximo, a forma como eu lido com a minha família, como eu lido com os irmãos da igreja, a forma como eu lido com os meus amigos de trabalho, está resplandecendo Cristo. Nós somos conhecidos como cristãos porque, pela primeira vez na cidade de Antioquia, os cristãos eram aqueles que se pareciam com Cristo. E na igreja primitiva eles ganharam esse nome. Por que cristãos? Porque se pareciam com Cristo. Cristão é aquele que se parece com Cristo. Se as nossas obras não reproduzem o que Jesus fez, nós não nos parecemos com Cristo. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus cheias de problemas, Jesus tinha uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Os pecadores se aproximavam de Jesus. Jesus, ele não queria sentenciá-los, Jesus queria transformá-lo. O evangelho, ele transforma. O evangelho, ele muda a vida. O homem que se aproxima de Cristo, ele reconhece que algo está errado e precisa ser mudado. Porque todos nós somos falhos. Por isso que nós nos aproximamos de Cristo. Porque ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Todos que se aproximavam de Cristo, Jesus sempre tinha uma palavra de transformação. E eu creio que o Evangelho é poder de Deus que muda a vida do homem, que muda a vida da mulher. Então, o primeiro ponto é esse. Oferecer ao Senhor com fé o nosso culto, a nossa adoração, o nosso momento devocional, o nosso testemunho. Quem eu sou na igreja, quem eu sou na família, quem eu sou no trabalho.
tem que resplandecer o amor de Cristo. Cristo, ele amava. Cristo, ele estava pronto para ajudar, para aconselhar, para instruir. Muitas vezes, como igreja, o mundo muitas das vezes não tem visto Cristo em nós. Por quê? Porque as nossas obras não têm sido agradáveis a Deus. A obra de Caim não agradou a Deus, e Deus ele chama a atenção de Caim. Ele diz para Caim assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta. Cabe a ti vencê-lo, amados. Cabe a nós vencermos aquilo que nos afasta de Deus. Cabe a nós vencer aquilo que nos afasta de Deus. Vamos procurar nos aproximar de Deus, levando uma palavra de amor, uma palavra de paz, o evangelho da graça de Cristo. Amém? Nós estamos vivendo no tempo da graça. E nós precisamos pegar o evangelho de Cristo. Muitas das vezes nós insistimos em manter Moisés no púlpito da igreja. E nos esquecemos que nós não vivemos no tempo de Moisés, nós vivemos na época da graça. E Jesus Cristo, quando ele encontrava com o pecador, quando ele encontrava com aquele que estava perdido, havia mudança. Por que havia mudança? Porque Cristo é o Salvador. E ele nos outorgou como embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Aqueles que se aproximam de nós, eles precisam ver Cristo em nós. Amém? E a partir daí, nós vamos semear a palavra, vamos semear testemunho, e as pessoas encontrarão Jesus. E aquele que encontra Jesus, irmão, de maneira nenhuma, ele fica da mesma forma. Aquele que se aproxima de Cristo com sinceridade, a mudança de atitude, a mudança de comportamento, a verdadeira conversão, você percebe ela, porque aquele que se converte em Cristo, de espírito, alma e corpo, há mudança. As pessoas veem Cristo nele. As pessoas veem Cristo no seu proceder. As pessoas veem Cristo na sua fala, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. É uma pessoa que respeita o próximo, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que está pronto. É uma pessoa que não se conforma com as injustiças. É uma pessoa que não conforma com a violência. É uma pessoa que não se conforma com as guerras, mas está sempre pronto para pacificar. Porque a Bíblia nos ensina que bem-aventurados pacificadores. Nós precisamos nos parecer com Cristo. E que as nossas atitudes sejam agradáveis a Deus. Assim como o Senhor se agradou de Abel, que o Senhor possa se agradar das suas atitudes, das minhas atitudes, no nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos Tiago capítulo 1, a Bíblia diz que o homem de coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ou em outras traduções, o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Porque muitas pessoas não conseguem firmar na presença de Deus, porque o seu coração oscila o tempo todo. O coração oscila entre o amor e o ódio, entre o perdão e a amargura. O coração oscila entre estar na presença de Deus e não estar. O coração oscila na oração. O coração oscila quando estuda a palavra, ora estuda, ora não estuda. Não há uma permanência, não há uma constância. O coração está sempre dividido entre as coisas de Deus e as coisas que nos seduzem à nossa volta. Mas, pastor, nós vivemos no mundo, não tem como. Eu quero dizer para você, prioriza as coisas de Deus. Deus vai te dar direção, vai te dar equilíbrio, vai te dar constância, perseverança. Amém? Nós estamos vivendo um momento atípico. E esse momento atípico, a Bíblia fala que a tribulação produz perseverança. Então, que essa tribulação que nós estamos vivendo possa produzir em nós perseverança. Que nós venhamos ser crentes mais maduros, nós venhamos ser crentes mais firmes, que nós venhamos ser crentes mais enraizados, que nós venhamos ser crentes com princípios. Quais princípios? Os princípios bíblicos, que nos aproximam de Deus e dos valores de Cristo. E lembre-se, Deus não aceita oferta que ferem princípios. Mateus, capítulo 5, versículo 23, nos ensina isso. Eu gostaria que você meditasse nesse texto, Mateus, capítulo 5, versículo 23. Medita com calma nesse texto na sua casa depois. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus quer de você uma atitude plena. Que você venha ser parecido com Cristo. Quem é aquele? Quem é aquela? Aquele é uma pessoa, é um cristão, parece com Cristo. Um abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.